Olá pessoal, eu sou o Renan e estamos aqui em mais um episódio do Podcast Mental, o podcast da clínica Vida Mental by Cremed. E hoje eu tenho uma convidada especial para conversar com a gente, bater um papo super legal. Mas antes disso, eu já vou fazer um convite para você se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e acompanhar aí todos os conteúdos que a gente está produzindo para vocês. Também quero fazer um convite para vocês acessarem as nossas redes sociais, @Vida Mental, no Instagram e o nosso site www.vidamentalbycremed.com.br. Eu acho que todo mundo já, em algum momento da vida, se perguntou a importância de ir ao dentista, ao cirurgião dentista. E hoje a gente trouxe ela, a doutora Luísa Lisboa, que é a nossa cirurgiã dentista aqui da Vida Mental by Cremed, da unidade de São Bernardo. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Como tá? Bem? Tudo bem, Tranquilo? graças a Deus. Essa mudança de temperatura, uma hora frio, outra hora calor. Hora tempestade, hora falta de energia. Uma hora o pessoal fala que vai cair uma tempestade e não vem essa tempestade que eu tô esperando até agora ver. Verdade. Mas é isso. Doutora, conta um pouco pra gente como que foi assim a escolha, por que a doutora escolheu a odontologia? Assim, eu sempre achei interessante a odontologia, mas a parte que eu mais me interessava era a parte de cirurgia, de extrações. E aí eu tenho uma dentista desde quando eu era pequena. Eu sempre ia no consultório e tal, e vendo ali, eu comecei a me apaixonar pela odontologia. Foi isso. Legal. E a doutora se formou aqui mesmo em São Paulo? No Pará, em Belém do Pará, na capital. Legal, a doutora é de lá. Eu sou de Altamira, a 800 quilômetros de Belém do Pará. Legal. Só que eu fiz faculdade em Belém, me formei e fiz pós-graduação em Belém também. Legal. Isso daí em que ano, doutora, mais ou menos? Eu me formei em 2019 e terminei minha pós agora, em 2024, em janeiro de 2024. Legal. Então você pegou ali um pouco da época da pandemia ali ainda, ou não? Na pós. Ah, então a pós é mais tranquila, né? Eu tive uma aula online, o resto tudo presencial. Caramba. A gente pegava a declaração, né, pra viajar e tal, e deu tudo certo. E doutora, e quando a gente fala em odontologia, saúde bucal, e você falou muito bem dessa lembrança de ir ao consultório, quem te inspirou nesse processo de escolha do curso? No caso, foi essa dentista e eu acredito que foi isso. Eu não tenho, porque na minha família não tem ninguém dentista. Então, acho que o meu exemplo mesmo foi ela. E aí eu ia pra lá ver e tal, pedi pra ela pra ir pra lá ver, antes de fazer faculdade ainda. E aí eu comecei a ver e comecei a gostar. Foi isso. Entendi. E aí... E deixa eu te perguntar, todo começo de quando você escolhe um curso, você tá ali indeciso, tem alguns desafios. Qual foi o seu maior desafio, assim, em realizar a faculdade de odontologia? Quando eu comecei odonto, na verdade, antes de fazer odonto, eu tive muitas dúvidas em relação ao curso. Às vezes eu falava que eu queria medicina, às vezes eu queria direito, às vezes eu queria psicologia, aí depois eu queria odonto, eu fiquei bem confusa, de verdade. Só que aí essa parte de ir lá ver como era, né, o dia a dia do consultório, materiais, como era o atendimento, isso começou a me ganhar. Mas, assim, o desafio maior foi sair de casa, fazer faculdade, não é fácil, é um curso extremamente caro, você tem que se doar muito, é um curso integral. Então, assim, ele é bem difícil, questão financeira e também da faculdade, né? Que não é fácil, são 4 anos e meio de muita luta. E aí não é só a faculdade em si, a gente tem faculdade, tem alimentação, tem todas as outras coisas. No final do curso eu fiz 2 cursos de cirurgia, periodontal e cirurgia oral menor, que são essas distrações de siso. Então, assim, foi um investimento alto na faculdade e para o curso, porque nem sempre na faculdade a gente sai preparado. Então, assim, quando eu cheguei no último ano de faculdade, eu falei para minha mãe, eu não tô muito preparada para sair da faculdade e atender.
foi aí que começaram a aparecer esses cursos de cirurgia e eu comecei a fazer. E foi a melhor coisa da minha vida, foi ter feito esses cursos. E você é apaixonada pela odontologia agora? É, agora sim. Pela parte de ortodontia, agora. Eu sempre mudo. Eu sempre gosto, sempre na minha formação eu comecei a gostar de uma coisa e depois eu ia mudando. Eu ia aprendendo, aí eu ia gostando mais de uma coisa, uma outra coisa. E você pretende fazer alguma outra especialização, algo do tipo? Especialização não, especialização leva muito tempo. Eu fiz ortodontia, que levou 3 anos. Caramba. Assim, é uma das pós, acho que é a pós mais longa que tem, de ortodontia. Então, foram 3 anos. Então, eu penso em fazer cursos, que vai ser o suficiente para aperfeiçoar, né, essa minha especialização de 3 anos. Legal. E quando você não está lá no consultório, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Tipo assim, gosto de passear, gosto de ir em academia. Na verdade, eu falo, eu gosto de trabalhar para viajar. Então, eu gosto de viajar, eu gosto de... Às vezes, eu gosto de ir pra academia, assistir série. Eu vicio em umas séries, aí eu fico querendo assistir toda hora. Qual que é a sua série favorita? Eu tô assistindo agora Catfish. Já assistiu? Não. É muito bacana assistir na MTV. Okay. É bem bacana. E filme? Qual que é o seu filme favorito, assim? Filme As da Branquelas. Vida? Ah, meu Deus do céu, eu adoro As Branquelas, gente. Eu já assisti aquele filme, eu acho que umas 15 vezes. Eu assisti sábado agora. Eu sempre assisto. É muito, Ele é bom. muito, assim, pra cima. Sim. Porque muitas vezes eu tô meio assim, pra baixo, aí eu assisto ele, nossa, eu morro de rir. Toda vez eu fico rindo das mesmas piadas. É bem legal. Legal. Vou dar um recadinho aqui pra você que tá em casa. A Vida Mental by Cremed tem um benefício, que é o cartão Vida Mental, que é o cartão VM+, que é da Vida Mental. Então, lá você tem vários benefícios, como acesso com descontos em cinemas, lojas virtuais. Você também tem desconto em nossos consultórios e o tratamento odontológico com a doutora Luiz também tem uma porcentagem de desconto. Então, se você quiser fazer o seu, 4124-7769, 4124-7769. Esse número que está aparecendo aqui na tela para vocês, tá? Então, esse número também é o WhatsApp, então você pode fazer a aquisição do seu cartão e aproveitar todos os benefícios. Gente, é muito, muito, muito bom. Tem um plano de R$ 29,90, que são os acessos aos benefícios comuns, e um plano superior, que é de R$ 39,90, que você tem uma assistência funerária e também um auxílio aí de cesta básica em caso de morte de um dos beneficiários, tá bom? A gente vai voltar aqui com o papo com a doutora Louise. Doutora, vamos agora entrar na parte que todo mundo quer saber, que é sobre as questões das dúvidas em relação à saúde bucal. Qual que é a importância da escovação, doutora? Bom, a escovação é extremamente importante, assim como o uso do fio dental. Então, se você não escova os dentes periodicamente, por exemplo, após as refeições, café da manhã, almoço, janta, e não usa o fio dental, provavelmente você vai ter problemas, como doenças gengivais, cárie, até lesões bucais mais graves, né? Certo. Doutora, e escovar os dentes com muita força pode danificar ali o esmalte? Assim como danificar o esmalte, pode danificar as gengivas. Você pode ter problemas gengivais, como, por exemplo, retração gengival, que é quando a gengiva sobe e o esmalte do dente, junto com a dentina, na verdade, a dentina fica mais exposta. E aí você sente muita sensibilidade. Entendi. E aí tem um jeito certo, uma maneira certa de fazer a escovação, porque eu vejo várias pessoas fazendo assim, outras pessoas fazendo muito assim, outras pessoas fazendo assim. Na verdade, a movimentação dos dentes da frente, você deve fazer aquele movimentos circulares na frente. Na parte de dentro dos dentes, aquele movimento tipo de vassourinha, puxando o resto de alimento. Certo. E atrás pode ser reto mesmo. E, claro, escovar a língua e o uso do fio dental. Legal. Então, basicamente, a gente tem essa girafinha aqui, eu não sei se vocês estão vendo, mas é basicamente isso. Então, na frente... Na frente, movimentos circulares. Certo. Na parte de dentro, quando você abre a boca, essa parte inferior aqui, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Como se estivesse removendo o resto de alimento, sabe? Certo. Aqui você faz retinho, reto. E a língua, né? Escovar a língua.
Legal. E o fio dental antes da escovação. Legal. Ah, era uma dúvida. Antes ou depois da escovação? Antes da escovação. Certo. E, doutora, e em relação à escova, tipo de escova, a escova elétrica, manual, existe uma mais indicada aí para fazer a escovação? Assim, o que eu indico é a escova manual. Agora, se você tem algum problema na mão, que você não tem, não consegue fazer uma movimentação, tem algum problema, né? Como é o nome daquela? Ah, tem pessoas que têm síndrome do túnel do carpo, carpo, né? algo assim do tipo, Isso. tendinite também, e aí... Exatamente. Quem tem esse tipo de problema, usa a elétrica, que ela vai fazer a movimentação. Agora, quem não tem, usa a manual. Certo. Doutor, e sobre o uso do enxaguante bucal? Ele é recomendado sempre utilizar após a escovação? E qual que é a função dele ali? Existe uma função específica? Sempre não. Você pode utilizar ele após a escovação e o uso do fio dental. Ele é um produto complementar. Se você quiser usar, bom. Se você não quiser, também não vai fazer nenhuma diferença. Entendi. E já entrando nessa questão do uso do enxaguante bucal também, a gente tem um assunto muito polêmico que muitas pessoas perguntam e gostam de saber. O que causa o mau hálito? O mau hálito ele é causado pela falta de escovação. Se você não escova o dente, fica retido o resto de alimento, eles apodrecem e aí dá aquele mau cheiro. Entendi. E se você não... cárie, né? Cárie, gengivas inflamadas. E também se você tem problemas gástricos. Se você tiver problemas gástricos, provavelmente você vai ter aquele mau hálito. Uma das duas coisas. Ou você não está escovando o dente. Se você estiver escovando o dente, então é um problema gástrico. Aí você tem que investigar. Certo. E nessa escovação aí a gente tem que sempre após as refeições, quando acorda também, qual que é a rotina ali da escovação? A rotina da escovação, né? Isso. Acordou, você pode se alimentar, ou se você quiser, escova o dente, se alimenta, depois escova o dente novamente, usa o fio dental antes da escovação. Se não der tempo, tá na correria e tal. Não, escova o dente depois da refeição. Almoçou, fio dental, escovou o dente. Jantou, fio dental, escova o dente. A escovação mais importante é a da noite, porque durante a noite a gente não tem produção de saliva. Então, não vai conseguir fazer essa limpeza que a saliva faz. Então, a mais importante é a noite. Se durante o dia não deu para escovar o dente, ok. Mas à noite é obrigatório escovar os dentes. Legal. E, doutora, a gente tem muitas pessoas que são viciadas em café e vinho, que são aí bebidas com a tonalidade muito escura. Qual que é o efeito que essas bebidas têm nos dentes? Eles tendem a deixar os dentes mais escuros? E qual que é ali a opção para que isso não ocorra? Quando a gente vai envelhecendo, o esmalte do dente ele vai escurecendo naturalmente. E aí, você fazendo uso desses alimentos, refrigerante com a coloração escura, Coca-Cola, por exemplo, açafrão, que é aquele amarelado, vinho, tinto, acaba com que ele ajuda a escurecer mais rápido o esmalte do dente. Então, evitar, né? Não tomar. Mas aí é difícil, né? Ou então, comer esses alimentos e escovar os dentes. E também fazer o clareamento dental, que é super indicado. Sim, isso daí era a próxima pauta que eu ia perguntar para a doutora. O que basicamente é o clareamento dental e qual que é a função dele? O clareamento dental, ele ajuda na questão basicamente estético. Ele vai clarear o esmalte do dente. E assim, o seu sorriso vai ficar mais branquinho. E, teoricamente, mais saudável também. Entendi. E quais são os tipos de clareamento dental, doutora? Nós oferecemos 3 tipos de clareamento. O de consultório, o caseiro e os 2 juntos. O de consultório, o paciente vem para o consultório, a gente faz uma limpeza e aplica o produto. Em média, uns 45 minutos, 50 minutos. Aí o paciente vai para casa, com 7 dias ele retorna para fazer a segunda sessão de clareamento. O caseiro, o paciente vem, mesma coisa. Fazemos a limpeza, moldamos, damos uma placa para ele e o produto, e ele aplica toda noite. 1 hora e meia. Toda noite durante 7 dias. Com 7 dias o paciente retorna, a gente vê como é que tá e
dá outro produto para ele, ele faz novamente essa sessão em casa e até ver a coloração que ele quer. E o terceiro são os dois. Faz em conjunto, né? O de consultório e o caseiro, se o paciente conseguir. Porque, assim, querendo ou não, ele dá um pouco de sensibilidade, sabe? Mas aí a gente dá os cremes dentais, indica, faz algumas indicações e aí o paciente não sente sensibilidade. Entendi. E, doutora, e quando a gente pensa nessa questão, a gente falou sobre o enxaguante, falou sobre essa questão dos alimentos que são tem a coloração um pouco escura, o café, o vinho tinto. A gente também tem a questão do fio dental, que a gente comentou, da importância de usar o fio dental. Quantas vezes a gente tem que utilizar o fio dental? Sempre após as refeições? Existe um limite? Como que é? Não existe limite. Você se alimenta, usa o fio dental e escova os dentes. A escovação, ela tem que ser levada a sério. A escovação e fio dental. É como se você fosse tomar banho. Exatamente, né? Isso que eu pensei agora. Você toma banho, você se sente limpo. Então, você tem que usar o fio dental e a escova de dente todas as vezes que você se alimentar. Não tem jeito. Tô na correria, esqueci. Ok, um dia não vai dar cárie, você deixar de escovar. Agora, se isso se repetir durante muitos dias, provavelmente você vai acumular mais tártaro, cárie, entre outras doenças, né? Se você não escova. Legal. Pensando um pouco sobre essa questão da saúde bucal, a gente precisa falar da importância de periodicidade. Periodicidade no dentista. Quanto tempo a gente precisa ir, doutora? Eu indico para meus pacientes a cada 6 meses, se ele consegue fazer uma higienização bacana. Se o paciente tem algum tipo de dificuldade, acumula mais tártaro, a gengiva está mais inflamada, eu indico de 3 em 3 meses. Esse é o tempo que o paciente tem que ir. Legal. Gente, vamos dar um recadinho aqui para você. A Vida Mental by Cremed é uma clínica especializada em saúde mental, nutrológica e agora com o novo serviço de odontologia. São mais de 25 anos de experiência voltada nessas 4 especialidades e a gente está trabalhando continuamente para oferecer o melhor serviço para vocês. Então, se você quiser agendar sua consulta em uma dessas especialidades, liga no telefone 11 4124 7769 ou acesse o nosso site www.vidamentalbycremed.com.br. Hoje a gente trabalha com a maioria dos convênios e também temos planos exclusivos para vocês fazer o atendimento também no particular. Lembrando que, por enquanto, o atendimento de odontologia é no particular, tá bom, gente? Vamos agora falar, doutora, continuar aqui com o nosso papo. O que causa a sensibilidade no dente, doutora? Assim, a sensibilidade ela é causada quando o esmalte do dente, que é a parte mais externa do dente, é danificada. Por exemplo, deu uma retração gengival, que é quando a gengiva sobe e aí o esmalte do dente e a dentina, que é a segunda parte mais profunda do dente, acaba ficando exposta. E isso causa muita sensibilidade. Entendi. Entendeu? Eu lembro, doutora, quando eu era mais jovem, um pouquinho de tempo. Por exemplo, eu ia comer determinados alimentos e eu sentia, uma sensibilidade, por exemplo, bala. Eu mastigava a bala e meio que, doía, assim. Sim. E aí depois, quando eu fui no dentista... Às vezes, você pode estar com uma cárie, uma pequena cárie. E aí, você come algo salgado ou doce, gelado ou quente, você sente essa sensibilidade. Então, você tem que ir ao dentista. O dentista provavelmente vai pedir um raio-x. E com esse raio-x, a gente consegue ver a profundidade que a cárie está. Certo, mas aí, no caso, existe... Existem esses tipos, né? A retração gengival, que é quando a dentina fica exposta. Existe a cárie. Pode estar pequena, pode estar grande, você sente sensibilidade. Eu lembro que eu tomava, por exemplo, um copo de água gelada e, doía todo o dente, todos os dentes. Daí já é um tipo de sensibilidade que envolve. Existe também aquela sensibilidade que é da própria pessoa. Sente sensibilidade e aí você utilizando um creme dental para sensibilidade resolve o problema. Por exemplo, sorvete. Só de morder sorvete, só de lembrar eu fico toda arrepiada aqui. Tem gente que não tem cárie nenhuma, não tem retração e tem sensibilidade. Isso é super comum. Então, o uso do creme dental para sensibilidade é o ideal. Não. Doutora, tá na moda agora, surgiu essa nova tecnologia, não sei de quanto tempo mas eu acho que a doutora vai poder explicar melhor pra gente, sobre os aparelhos invisíveis, que é o famoso... Invisalign, Smile, é uma marca, né?
São Entendi. marcas, porque o nome dele é aparelho invisível. Aí existem as marcas. A mais conhecida, claro, é a Invisalign. Mas existem outras. E aí eu tava conversando antes aqui de gente iniciar a gravação com a doutora e eu fiquei sabendo que existe manutenção para esse tipo de aparelho também. Eu pensava que era só colocar, tipo assim, ó, e entregar pro volta só paciente. quando Não, o tiver... paciente já tira, ó, deu 2 anos, tchau, vai embora. E não é, né? Não, existe manutenção. Depende de cada caso. O dentista pode pedir para voltar de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Quando o paciente não mora perto, de 6 em 6 meses. Mas tem que fazer manutenção, sim. Não é colocou e vida que segue, não. Entendi. E, claro, no final do tratamento, utilizar a contenção. Doutora, existe uso frequente de aparelhos sem a manutenção? O que pode causar na boca da pessoa? Tanto os aparelhos invisíveis quanto os aparelhos metálicos, isso. Existe, sim. O paciente que não faz manutenção, provavelmente ele vai ter uma perda óssea. Os dentes podem ficar moles. Você pode até perder os dentes se você não fizer. Por quê? Caramba. Porque o aparelho ortodôntico, ele fica fazendo movimentação. Então, se você não vai fazer manutenção, o dentista não tem como parar essa movimentação. Então, o aparelho, por mais que seja uma força leve, porque durante o mês, essa força ela vai diminuindo. Se você deixa de fazer a manutenção, essa movimentação continua. Então, ela vai continuar 1 mês, 2 meses que você falta, 3 meses. E isso causa mobilidade nos dentes. Então, tem que fazer manutenção. É obrigatório. Colocou o aparelho. Se você vai colocar aparelho e você pensa, não, vou colocar e não vou faltar 1 mês, 2 meses, aí você vai ter sérios problemas. Entendi. Doutora, a gente fala um pouco sobre a boca, sobre saliva, sobre aparelhos ortodônticos. E aí a gente entra numa questão que é o beijo. O beijo nada mais é que uma troca ali de salivas, que popularmente o pessoal fala. Mas eu preciso saber qual que realmente é a importância da saliva na boca. E aí outra coisa importante que eu já vou emendar ali, tem pessoas que não têm saliva. É isso? Isso. Conta um pouco pra gente. A saliva, ela serve como se fosse uma limpeza. Como a nossa boca fosse um salão e a gente tivesse que limpar. Então, a saliva, ela faz essa limpeza. Ela faz a retirada de restos de alimento dos nossos dentes. Ela é super importante. E tem gente que não tem uma produção de saliva adequada. Então, é vendido a saliva artificial. Que aí você dá uns pinguinhos na boca e ela faz uma produção de saliva artificial, entendeu? E aí tem pessoas que têm, por exemplo, saliva em excesso e tem pessoas que podem não ter? Pode ter. Doutora, eu não sei, eu acho que a doutora vai poder explicar pra mim. Acontece comigo, às vezes, um fenômeno que é muito, muito doido. Eu tô falando assim, e do nada, tipo, vem um jato assim, sai da minha boca. O que é isso, É mais uma ou menos? glândula salivar super comum, que todo mundo tem. Às vezes você tem mais do que outras pessoas, é um jatinho. Então, porque às vezes eu fico até com vergonha, porque eu tô falando que a pessoa do nada... É normal, Falei, gente. pelo amor de Deus, desculpa. É normal. Doutora, alimentos ácidos, tipo, com frutas cítricas, eu amo suco de maracujá, laranja, essas coisas. Prejudica a saúde dos dentes? Assim, quem tem sensibilidade, é bom evitar e utilizar o creme dental que eu falei anteriormente. Que pode ser, não vou fazer propaganda, mas para sensibilidade, que é muito utilizado. Ah, doutora, mas eu preciso comentar de um creme dental que eu acho que toda criança gosta. Eu acho que existe adultos também que gostam, que é aquele tutti-frutti, que eu acho que tem. Gente, aquilo é muito, muito, muito bom. Muito bom. E quando eu era criança, eu utilizava bastante. Aquele creme dental, ele é um pouco perigoso para as crianças que comem. Normalmente, aquele creme dental, ele contém flúor. E dá fluorose no paciente. Caramba, Aquelas não sabia. manchinhas brancas. Já viu criança com umas manchinhas brancas nos dentes de leite? Que é bem branquinho, pois é. Sim. Normalmente, essa paciente, essa criança, ela come a pasta, o creme dental. Essa de tutti-frutti com flúor. Se não tiver flúor, né? Não é bom comer. Mas se tiver flúor, provavelmente esse paciente vai ter. Ô, doutora, e É o excesso de flúor, né? o uso de medicação influencia também nessa questão do esmalte do dente? Não, isso é mito. É mito? É mito, isso não Caramba, existe. Eu não sabia, pra mito. mim... Não existe isso. Porque tinha um amigo meu que a mãe dele falou, não, que ele tomou muito antibiótico. que não sei o que. Eu falei, gente... Não.
Não. Apesar da medicação ela ter um pouco de açúcar, ele não causa isso. Por exemplo, se eu comer, vai ficar doente, vai ficar alguma coisa assim. Não, isso não existe, não. Isso é mito. Eu escuto muito isso. Doutora, existe uma idade ideal para colocar um aparelho ortodôntico? Ou, tipo, com 3 anos, já pensou, tá com 2 dentinhos lá. Assim, quando é criança, a partir dos 6, 7 anos, já pode utilizar o aparelho ortopédico. Esse aparelho ortopédico, ele ajuda o paciente nessa questão. Os dentes estão muito fechados, aí coloca esse aparelho ortopédico, ele ajuda. E até previne de não usar futuramente o aparelho metálico. Esse aparelho ortopédico, ele consegue fazer uma movimentação óssea. Certo. Então, ele é excelente. Agora, o que ele perguntou bem? Até esqueci. Estou falando do aparelho. Do aparelho, e se existe uma idade... Tá. Entre 7 e 8 anos, o aparelho ortopédico. Se não utilizou o aparelho ortopédico, com 12, 13 anos, já pode utilizar o aparelho metálico. Entendi. Doutora, por que no final da vida, quando a pessoa vai ficando mais velha, a tendência é os dentes começarem a cair? Existe isso realmente ou é alguma falta de cuidado ali que a pessoa, quando está idosa, ela tem? Não, é um mito. Isso é um Sério? mito. Isso é um mito. O paciente, se não escovou o dente, se não cuidou durante toda a vida, provavelmente esse paciente vai perder. Tem muitos idosos com os dentes intactos, porque cuidou durante toda a vida. Legal, eu pensava que assim, tipo... Vai envelhecendo e vai vida, perdendo igual os cabelo. dentes. Não. Não tem isso. É um mito. Temos algumas perguntas aqui sobre mitos e verdades. Tá. Vamos começar com o clareamento caseiro com bicarbonato de sódio e limão. São seguros e eficazes, doutora? Não são seguros. A porcentagem deles é bem baixa. Não é indicado pelo cirurgião dentista a utilização desse tipo de creme dental. Certo. E sobre o uso de muito creme dental, é prejudicial também? Acho que a doutora comentou isso sobre... O ideal é você colocar uma quantidade como se fosse uma ervilha, o tamanho da ervilha. Aquela quantidade é o suficiente para você escovar os dentes. Caramba, sério? Não Isso precisa é colocar muito. Meu Deus do céu, e assim, ó, tipo, parece não. que eu tô colocando Não sabia disso, doutora. Não tem necessidade, além de você estar gastando, né? Gente, Não tem olha, necessidade esse alguma. mês eu vou economizar no uso da pastilha. Porque eu colocava assim, eu cobria Bastante, né? e ainda fazia um biquinho não. assim, ó. Não, assim, não é ó. necessário. Não precisa. Doutora, grávidas não podem ir ao dentista, isso procede? Tem que ir ao dentista. É muito Por quê? importante. É muito importante. Durante a avaliação dessa paciente grávida, a paciente pode estar com cárie, pode ter vários outros problemas, gengivas inflamadas, tudo isso afeta o bebê. A gente pensa que a boca ela está longe do nosso organismo. Não, e toda a nossa boca ela está interligada com algum órgão do nosso corpo, entendeu? Então, assim, se você não cuida, você pode ter problemas. Entendi. Certo. Doutora, vamos falar um pouco agora sobre a avaliação odontológica. Como que funciona basicamente essa avaliação? Qual que é o papel? A avaliação ela é extremamente importante. Durante a avaliação, a gente vai fazer uma avaliação se você tem cárie, se a sua gengiva está inflamada, se você tem alguma lesão bucal, se você precisa fazer canal, limpeza, raspagem, se precisa fazer alguma extração. Tudo isso é avaliado na avaliação, na primeira consulta. Você fez a avaliação, nós vamos começar o seu tratamento, entende? Então, assim, a avaliação é a primeira de tudo. Ela é super importante. Entendi. Não, a gente não faz avaliação online. Não existe isso. Mas, Não tem como a gente passar valores. entendi. Não tem como a gente passar valores, porque cada paciente é um paciente. A gente não trata
todo mundo junto. Não, a gente trata cada paciente é único. Então, a gente tem que fazer uma avaliação. Cada pessoa tem uma avaliação. E Entendeu? mesmo se o paciente chegar assim no consultório e falar assim, ai, doutor, eu tô com uma cárie no meu dente, já fui no dentista, ele passou um valor, mas eu preciso saber quanto que você vai cobrar pra fazer essa cárie. Sim, Tem que aí, vir a avaliação. tem que vir fazer a avaliação. Porque cada profissional tem um Exatamente. jeito diferente de trabalhar. Às vezes ele pensa que ali está só a cárie, mas quando vai verificar tudo, tem outras Tem coisas. outras coisas para fazer. Entende? Exatamente. Ô, doutora, uma dúvida sobre a questão de coroa. A doutora também faz esse tipo de tratamento de coroa ou não? Sim, eu não. Nós temos uma especialista que faz esse, A doutora esse encaminha. trabalho. E isso aí a gente encaminha. Implante, prótese. Entendi. É tudo, a gente tem dentista, especialista. Legal. Doutora, e aqui na Vida Mental, né, na Clínica Vida Mental by Cremed, a avaliação é gratuita. Então, se você é paciente da clínica ou se você está assistindo esse vídeo, já pode entrar em contato no número 11 4124 7769 para agendar a sua avaliação. Lembrando que para quem está assistindo esse vídeo vai ter uma condição especial, né, após a avaliação, claro. E fora que você vai poder conhecer a clínica, o consultório da doutora tá lindo, tá incrível. E é isso, gente. Esse papo com a doutora Louise foi muito legal. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Você. Tá? Qualquer coisa. Estaremos aqui novamente para falar sobre temas específicos aí. E antes de eu ir, eu acabei de receber uma mensagem aqui. Doutora, existe uma idade certa para levar a criança para a primeira avaliação? O bebê ou criança? A partir do momento que começou a aparecer os primeiros dentinhos. Bebê, 1 ano, já vai começar a aparecer. Então, você tem que levar para fazer esse acompanhamento durante essa fase, que é muito importante. Porque, às vezes, por exemplo, mãe acha que tá nascendo os dentinhos, deu a mamadeira, o leite, não precisa escovar. E precisa, porque provavelmente vai dar cárie. Mesmo no dente de leite dá cárie. E não pode perder dente de leite. Porque o dente de leite ele é extremamente importante para a criança morder, mastigar. Então, é super importante. Entendi. E, doutora, qual a idade para começar ali a estimular a escovação? Nessa fase, 1 aninho, já escova o dente, já pega a criança, coloca o creme dental com flúor para escovando. Claro, tudo supervisionado. Certo. Gente, preciso falar para vocês que hoje é uma data muito especial. Isso. Que é o dia do... Dentista. Exatamente, cirurgião dentista. Eu queria parabenizar todos, em especial a doutora, Obrigada. por ter aceitado vir participar aqui do nosso podcast. É sempre muito bom a gente enaltecer esses profissionais que é tão importante nas nossas vidas e falar que é muito importante a doutora estar aqui na clínica trazendo essa nova especialidade pra gente. E eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe, o Kaique que está lá dentro, o senhor Misael, que é um dos nossos diretores, o doutor Elde também, toda a equipe administrativa aqui da clínica, dar as boas-vindas para a doutora e também os parabéns pelo dia do cirurgião Obrigada. dentista, tá bom? Gente, a gente fica por aqui, mas em breve teremos novidades para vocês. Eu vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Doutora, qual que é a sua rede social? É doutora.louise Barros. Certo? A minha é rec.renan, rec de gravação. Então lá você pode acompanhar o dia a dia aqui das gravações. Outros episódios também você pode assistir. E eu gostaria de convidar para seguir aqui no canal. Já segue a gente, ativa o sininho para receber as notificações, porque senão o YouTube não entrega o conteúdo para você. E é claro, gente, curte e compartilha, porque ajuda a gente muito a produzir esses materiais. Lembrando que o número para agendamento de consulta é 4124-7769, 4124-7769, o número vai aparecer aqui no visor para você. E sempre que precisar, estaremos aqui à disposição. Um grande abraço, doutora. Muito obrigado mais uma vez pela participação. E até mais, gente. Tchau.